São 7h14. O sonho do funcionamento das escolas públicas. Prefeitos são chamados a preparar escolas municipais para a retomada de aulas virtuais e presenciais. O apelo é do governador Camilo Santana e também no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luziano. Bom dia aos ouvintes. Mata manhã de quarta-feira. Luziano, a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados desembarca no Ceará. Baleia Rossi do MDB tem encontro hoje com o governador Camilo Santana e também com a bancada federal. E amanhã, Luziano, tem Arthur Lira, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro. E ainda, Beto Almeida, secretários estaduais de saúde pedem ao Ministério da Educação o adiamento do Enem. A disputa pode ser também pela Câmara, mas passa também pelo Senado, viu? E lá, a senadora Simone Tebet, Luziano, do MDB, está lançando aí uma candidatura que ela chama de independente para ver se consegue aliados. E ainda, Beto Almeida, a preocupação com a venda de vacina falsa na internet chama também a atenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa alerta as pessoas a não caírem nesse golpe. E essa é incrível, Luziano. O secretário de Finanças de Juazeiro do Norte aparece em lista de beneficiários do auxílio emergencial. É o atual que nós estamos falando. Recebeu 3 parcelas do benefício, segundo o portal da Transparência. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, mostrando o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Alerta Geral. Sempre ao lado do cidadão, a Assembleia Legislativa alerta. Com a abertura da economia, as medidas contra o coronavírus devem permanecer rigorosas. Todos devem continuar praticando o distanciamento, a higiene das mãos e usando a máscara, que é obrigatória. Lembre-se, a luta contra a Covid não acabou. Faça a sua parte, proteja-se e ajude nessa conscientização. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Ai, amiga, estou cansada dessa vida de ônibus. Ah, tá. Vai comprar um carro, gastar mais, engarrafar do mesmo jeito. Grande amiga você. Ah, por favor, carro é bom pra passear, pra ir pra balada. Mas pra trabalhar, poxa, os caras estão fazendo um monte de coisa pra melhorar o transporte coletivo. Sério? Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, ó, o tamanho do engarrafamento. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica. A fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Ai, tá muito quente. Tá queimando minha boca. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7h da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.
São 7h18. O Ceará tem hoje uma agenda voltada à disputa pela presidência da Câmara Federal. 2 candidatos estarão hoje e amanhã aqui em Fortaleza para pedir voto aos 22 deputados federais cearenses. Mais informações com o repórter Cid Ferreira. E o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, desembarca nesta quinta-feira em Fortaleza para se reunir com colegas parlamentares e ampliar a sua base de apoio para suceder o atual presidente da mesa diretora da Câmara, Rodrigo Maia do DEM. Lira chega ao Ceará 24 horas após a visita do principal concorrente, o deputado Baleia Rossi do MDB, que estará nesta quarta-feira em Fortaleza. A agenda de Arthur Lira prevê para as 18 horas uma entrevista coletiva que está sendo organizada pela assessoria de comunicação do deputado Domingos Neto, do PSD. À noite, Lira terá um jantar com integrantes da bancada do Ceará em Brasília. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira construiu uma ampla aliança partidária e quer o voto de parlamentares cearenses para consolidar uma vitória, no dia 1º de fevereiro, à presidência da Câmara, na disputa com o deputado Baleia Rossi. Rossi é aliado do atual presidente Rodrigo Maia. A costura feita por Domingos Neto o coloca como um dos principais articuladores de Arthur Lira e o fortalece ainda mais na base de apoio ao governo Bolsonaro. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Cid Ferreira. São 7h22. São 22 deputados federais, jornalista Beto Almeida, que estão aí despertando o interesse de Baleia Rossi, do MDB, e de Arthur Lira, do PP, ambos candidatos à presidência da Câmara Federal. Claro, a disputa pelo comando da Câmara Federal tem também outros parlamentares, mas esses estão ganhando corpo com a campanha, porque de um lado, Baleia Rossi é aliado do atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia do DEM, que faz oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E nesse novo cenário, o presidente Jair Bolsonaro decidiu optar pela candidatura de Arthur Lira. Por meio de articulações, está movimentando os bastidores políticos e tentando atrair votos para eleger um aliado que o dê tranquilidade nesses próximos 2 anos, importantes 2 anos, que significam o segundo biênio do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro e período estratégico para quem sonha com a reeleição. E aqui no Ceará, temos o deputado federal Domingos Neto, que é do PSD, como um dos principais articuladores desse movimento da candidatura de Arthur Lira, que é do PP e que visita amanhã o Ceará. Hoje tem Baleia Rossi, do MDB, se articulando e se reunindo com deputados federais mais alinhados com o governador Camilo Santana. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esse encontro, Luciano, vai acontecer hoje por volta de às 3 da tarde do governador. Primeiro o governador se reúne ali em separado com o deputado Baleia Rossi, né, recebe aí o apoio dele. O Camilo desponta, então, como uma espécie assim, de interlocutor dessa candidatura do MDBista à presidência da Câmara, na sucessão do presidente Rodrigo Maia. Depois, lógico, aí reúne-se com os parlamentares que comparecerem à reunião lá no Palácio da Abolição. E aí entra no questionamento 2. Começando por esse aspecto que você colocou. O governador Camilo Santana já tem o nome dele de preferência nessa disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados, que é exatamente o MDBista Baleia Rossi, para suceder aí o Rodrigo Maia. No entanto, dentro da própria base aliada do governador Camilo Santana, tem nomes, como é o caso do deputado Domingos Neto, como é o caso do deputado Pedro Bezerra, que estão hoje vinculados nacionalmente a um outro candidato, que é o Arthur Lira, do PP, um nome bolsonarista. Então, a grande questão é, qual é o peso que terá, de fato, o governador Camilo Santana na articulação dos 22 deputados federais cearenses nessa luta de candidatura
pró-Baleia Rossi. Talvez óbvio. não seja nem a articulação com os 22 deputados federais, porque alguns, Beto, estão na oposição ao governo do Estado e não têm sintonia com o Palácio da Abolição, ou seja, podem até participar de uma ou outra reunião, mas no contexto da disputa pela Câmara Federal, o quadro parece ser mais claro. Nós temos alguns deputados federais que são integrantes da bancada de apoio direto ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos e esses 4, certamente estarão como aliados, como eleitores do deputado federal Arthur Lira. Eu nem tinha citado ainda também o AJ Albuquerque, que aqui é camilista, mas já tem posição aí, diz que ainda está indefinido, mas não, ele está definido, ele apoia a eleição do Arthur Lira. Então você me pergunta assim, quem são hoje os candidatos que efetivamente já são declarados? Hein? A gente tem Capitão Wagner, a gente tem Domingos Neto, a gente tem o Vaidon. O próprio pastor Jaziel, deputado federal pelo PL, que é da base do governo do Capitão presidente Jair Wagner Bolsonaro. E o deputado federal Danilo Forte também ainda tem uma sintonia com o governo federal. Tem uma sintonia, exatamente. Não declarou exatamente. O que chama a atenção nesse caso é aí como vai ficar essa articulação, essa movimentação do governador Camilo Santana para convencer ou dizer o seguinte, olha, o deputado Domingos Neto, que é do PSD, tem lá, faz parte da base do governo federal, mas também é aliado aqui do governador Camilo Santana. Do mesmo jeito, o J. Albuquerque, que é do PP, que o pai é secretário de cidades, e o deputado Pedro Bezerra, que tem uma atuação apagada na Câmara Federal, é filho do ex-prefeito Arnon Bezerra e talvez nem seja candidato à reeleição, porque o pai quer voltar à disputa eleitoral em 2022. Aliás, o Pedro Bezerra adora uma posição em cima do muro, né? Diz que ainda está indefinido, está indeciso e que a tendência é que ele vá para a reunião de hoje com o Baleia Rossi, mas amanhã também vai estar na reunião com o Arthur Lira. Ou seja, ele está de todos os lados e na hora que for mais interessante, ele faz o desembarque naquilo que for mais lógico para ele, na cabeça dele. Então, o que ocorre? Amanhã, por exemplo, esse encontro, inclusive, Luciano, dos dois presidentes da Câmara, deveria ter ocorrido hoje. Mas, por conta dessa visita do Baleia Rossi, já agendada, então o Arthur Lira transferiu a visita dele para amanhã. Amanhã ele vai ter uma coletiva de imprensa num hotel aqui, no Meireles, e aí depois tem um jantar com a bancada federal. São essas movimentações que colocam, Luzino, a importância da disputa pela Câmara, porque pergunta-se muito o seguinte, seria de fato relevante um governador interferir, atuar pela eleição de uma presidência da Câmara? Eu considero que sim, porque é por lá que passam muitos projetos, muitos não, eu diria todos os projetos estratégicos para o Brasil todo, para o Ceará inclusive, o Ceará não é a parte, então interessa sim que o governador Camilo Santana tenha um presidente eleito, afinado com seus interesses, com os interesses do Ceará. Então isso é mais do que legítimo, essa atuação do governador Camilo Santana por um candidato que ele tem preferência. E acrescentar tudo que você está dizendo, Beto, porque muitas pautas que passam pela Câmara Federal podem ganhar o apoio dos deputados federais que são aliados, por exemplo, aqui no Ceará, o governador Camilo Santana, mas quando você tem um presidente da Câmara Federal também com um diálogo mais aberto e mais, eu digo assim, mais sintonizado com a linha de atuação desse governante, então fica mais fácil também acelerar em determinadas pautas. Daí também a importância que o Palácio do Planalto tem em garantir o comando da Câmara Federal sob um aliado. Sem dúvida, Luciano, tem que ter esse alinhamento, e esse alinhamento não deixa de ser bom para o governador, para o Estado, seja ele de que unidade da federação for. Lembrando que essa questão da eleição, que vai acontecer no comecinho de fevereiro, dia 1º de fevereiro, Luciano, tem ainda um impasse, é o formato da eleição. Como é que ela vai ser? Ela vai ser presencial? Os deputados vão ter que ir a Brasília, marcar presença lá na Câmara para participar da votação que vai ser secreta, ou essa votação vai ser virtual? Tem uma resistência, porque o pessoal acredita o seguinte, que numa votação virtual, quem é que garante o segredo do voto? E você sabe que a eleição da Câmara, sendo secreta, a vontade de trair é enorme. São 7h27. Você lembra, jornalista Beto Almeida, quem foi o último cearense a comandar a Câmara Federal? O Mauro Benevides? Você gaguejou, Beto. Você gaguejou, Beto. Diga lá quem foi, eu não tô lembrando. Beto.
Paz de Andrade, Beto Almeida, no início dos anos 90, foi longe, chegou... foi mesmo. Não, Beto, é história política. Não, e eu não fui tô tão longe questionando, porque não. você, naquela época, já estava no exercício do jornalismo, atuando Não, no deixa eu lhe jornalismo dizer, político. deixa eu lhe Então, o que eu dizer. quero falar ao fazer Eu, essa inclusive, pergunta, Beto eu, Almeida, inclusive, como é que repórter, de lá pra cá, fui a Beto, Mombaça. Eu fui a Pois Mombaça é, cobrir o desembarque, a ida do Paz de Andrade, como presidente da Câmara, né? porque ele era E presidente da assumiu Câmara Federal e na linha de sucessão da presidência da República, ele assumiu a presidência da República e fez aqui uma visita à terra natal, Mombaça, na Exatamente. condição de presidente Pois- da República, e foi duramente criticado pela imprensa nacional, Nacional. que tinha também, naquele momento, um ranço de preconceito concordo. contra um cearense que chegou Nada demais. à Câmara, ao comando da Pois Câmara eu Federal. estive naquela comitiva. Paz de porque Andrade, Beto Almeida, data não é que muito comigo, não. é sogro do ex-senador Eunício Oliveira, que foi outro cearense que ganhou destaque no cenário nacional ao presidir o Senado.